Então, uma coisa que mudou assim, a nossa visão foi quando a gente soube desses 12 fatores. Os 12 fatores é uma lista de 12 pontos que foi criado pela Heroku, pela empresa que é especialista em aplicativos para web, etc. São 12 fatores que fazem com que teu projeto seja escalável, seja fácil de crescer, seja fácil de transformar em serviços, em microserviços, etc. Eu vou citar bem rápido eles aqui. Eu tenho uma palestra, depois eu vou te abrir um site, só sobre esse assunto, esses 12 fatores, mas bem rapidinho. Você ter uma base de código só no teu projeto, então ter um código só que está no GitHub ou no SVN, etc. As suas dependências, elas têm que estar explícitas dentro do projeto, usando Composer, usando Yarn para front-end, usando Docker, sei lá, Chef, Puppet, etc. Então, as tuas dependências têm que estar bem explícitas dentro do projeto e fáceis de se replicar. As tuas configurações, elas têm que estar separadas do teu código, usando variáveis de ambiente, usando arquivos diferentes para ambientes diferentes. Então, o código é mesmo, ele vai se comportar diferente dependendo da configuração. Você tem que considerar tudo que não for teu domínio, quem estava assistindo a palestra do Maluquinho, tudo que não for teu domínio é back services, são services que podem mudar. Banco de dados, serviços externos. Então, o que não é o teu core business é um serviço de apoio, que você pode trocar e pode substituir ele. Ter bem definido essas fases de build, release e run. Como é que o teu código vai se comportar durante o build, durante o release e durante a execução? Você ter separado isso muito bem claro facilita você criar scripts e automatizar cada um desses caras. Se o build der problema, você não vai fazer release. Se o release der algum problema, você não vai executar ele com um problema. Então, ter isso bem separado ajuda muito. Começa a considerar o teu processo, teu produto, teu projeto, como uma série de processos que podem rodar independentemente. Como serviços, como processos que podem estar rodando em outra máquina, de preferência, em outra linguagem, talvez. Esses processos têm que ter um nome, então você vai parar de usar include ou usar classes, você vai usar nomes de serviço que podem ter uma porta separada até, mas eles têm um nome próprio que você vai começar a invocar eles. Começar a trabalhar com concorrência, começar a olhar para o teu projeto, você tem locais, tem áreas do teu projeto que podem trabalhar em paralelo, usando filas, usando linguagens concorrentes ou usando servidores separados, serviços separados. Os teus processos, eles têm que ser descartáveis. O que acontece se esse processo que está rodando ele morrer? Então, começa a pensar no teu processo, como é que eu posso transformar ele em uma coisa descartável? Como é que eu posso não armazenar estado, ou recuperar, ou salvar o estado dele caso ele caia? Então, isso te dá uma segurança maior para o teu projeto. Paridade entre desenvolvimento e produção. Quem já falou daquela frase, na minha máquina funciona? Não pode existir mais isso, né? Então, usando Docker, usando Vagrant, você tem como, na tua máquina, ter o mesmo ambiente que tem em produção. Isso é importantíssimo. Logs, como agora você tem uma série de processos separados, o log ele passa a ser cidadão de primeira classe. Assim. No meu site tem uma apresentação que eu fiz só sobre log. Como é importante você guardar bem os logs, centralizar os logs, deixar eles fáceis de processar. Tudo que é processo administrativo, limpar cache, criar banco de dados, criar máquina, fazer deploy, tudo isso tem que ser automatizado. O ser humano não é bom para fazer coisas repetitivas, para isso a gente cria máquinas para fazer para nós. Então, automatize tudo que você puder automatizar. Tá? Outra dica, use e abuse de eventos. Conforme vocês vão ver que esses 12 fatores eles vão se refletir em várias coisas que eu vou falar lá para frente. Tá? Então, no momento que a gente começou a ver isso aqui, a gente começou a migrar várias coisas, vários mindsets para esse caminho aqui. Use bastante eventos, então os teus módulos, os teus processos, os teus pedaços do sistema, eles começam a depender menos um do outro. Tá? A gente está usando aqui o Zen Event Manager. Eu vou citar as ferramentas que a gente usa, mas pode ser qualquer outras parecidas. A gente usa o Zen Event Manager, e a gente usa RabbitMQ pra caramba. Tá? Então, os teus
ações, elas começam a gerar eventos. Nesse caso aqui, uma compra gera um evento de compra criada. Uma compra alterada gera um evento de compra alterada. Esse código não sabe o que vai acontecer depois disso. Então a gente tem um cliente que é uma universidade, quando você faz a matrícula, no módulo matrícula, ele gera um evento, matrícula realizada. Acabou. Ele não sabe que o módulo biblioteca captura aquele evento e gera o cartãozinho do aluno. Ou o módulo financeiro gera um boleto. Lá no módulo financeiro, se o aluno atrasa o boleto, o financeiro avisa, boleto atrasado, pagamento atrasado. O módulo biblioteca captura aquilo e tranca o aluno, mata o aluno para ele não fazer mais livro, pegar mais livro. Então o teu sistema ele é desacoplado. Então um módulo, uma parte do sistema para de entender da outra. Esse cara aqui ele é responsável por fazer compras e acabou. Ele só avisa, ó, uma compra foi feita. Hoje a gente usa o Event Manager e alguns projetos a gente, em vez de mandar para o Event Manager, a gente manda para o RabbitMQ. Tá? Mas é uma evolução desse conceito aqui. Injeção de dependências, aquilo que lá os 12 fatores falou de port binding. Os teus processos eles passam a ter nomes. Então aqui, esse cara aqui, eles pedem para o a gente está usando o Service Manager do Zend e o Pimple do Silex, do Symfony. Né? Então esse módulo aqui, ele pede para o Event Manager um serviço chamado Payment Mode. Então o Service Manager vai trazer uma instância desse serviço, dessa classe, e ele vai usar essa classe. Então, para esse pedaço de código, não interessa como foi criado, como foi construído, como foi implementado isso aqui. Ele simplesmente pede para alguém, recebe essa instância e trabalha nisso. Dessa forma, esse módulo, esse código, não sabe o que tem nesse código aqui. Certo? Então você desacopla ainda. Então, você consegue trocar essa implementação em qualquer momento que você precise. Então desacoplar é importantíssimo. Outra dica, não crie amarras. Como a arquitetura é importante, faça uma arquitetura que te permita trocar as coisas no futuro. Por exemplo, banco de dados. Então não se amarre a um banco de dados, a menos que seja muito necessário. Então use um Database Abstraction Layer ou um ORM para fazer com que você trabalhe, escreva código em PHP, você manipule informações independente do banco de dados. Esse banco de dados ele pode mudar uma hora ou outra. Nós estamos usando o Doctrine, então todos os nossos projetos usam o Doctrine, mas poderia ser qualquer outro. Não crie lógica em triggers ou procedures do banco de dados, a menos que seja extremamente necessário, porque você acaba se amarrando, criando amarras a uma implementação, a um banco. Triggers e procedures, triggers a gente usa as triggers do Doctrine, os eventos do Service Manager ali, e os procedures são os services, os códigos PHP. Então, evite esse tipo de amarra, a gente vai desenvolver para Oracle, a menos que você precise muito de alguma coisa que só o Oracle tenha. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente teve várias melhorias usando essa ideia. Lá dos 12 fatores, os serviços externos, tudo que não é teu core domain é serviço externo, é serviço de apoio. E os serviços externos eles podem mudar, eles podem ser adicionados, eles podem ser trocados de alguma forma. Né? Então, para isso a gente trabalha com bastante interfaces. Né? Esse exemplo, você está para ver certinho aqui, mas o gateway de pagamento é um serviço que pode mudar. Porque hoje eu estou usando Stripe, amanhã eu posso usar o Asas, depois eu posso usar o PayPal, etc. Então a gente criou uma interface chamada Payment Gateway Interface, que ela vai ter alguns métodos, e aí eu tenho implementações. Eu tenho uma implementação dessa interface PayPal, implementação do Stripe, implementação do, sei lá, qualquer outra PagSeguro, etc. Certo? Então eu sei que qualquer lugar do sistema, quando eu precisar fazer uma assinatura, uma subscription, eu vou usar essa interface. Então como é que eu vou usar isso? Isso aqui, o ThisApp, é o Pimple, é o injetor de dependências do Silex, do Symfony usando dentro do Silex. Então, eu estou pedindo para o gestor de dependências, me entregue uma instância do payment.gateway, que é o nome que eu dei para isso. E ele vai me trazer, eu sei que ele tem, pela interface, eu sei que ele tem uma create subscription, que recebe uma entidade e recebe uma rede de cartão de crédito, está pronto. Então, esse código aqui está perfeito. Se eu precisar, perfeito não, mas ele está muito bom. Se eu precisar amanhã trocar agora não é mais Stripe, é PayPal,
Esse cara aqui não sabe. Ele não percebeu que houve a mudança. Então eu desacoplei isso e então usei. E aqui, dentro desse Create Subscription, ele gera um evento, assinatura criada, que aí gera um e-mail, etc. Então você vai desacoplando, isso vai ficando mais fácil de você mudar conforme você precisa. Desenvolva para padrões, então sempre tenta, essas interfaces aqui, a gente está falando de interfaces de código, do nosso código, mas os padrões são as interfaces da comunidade. Né? Então a gente tem PSR3 para trabalhar com logs, a gente está usando o Monolog, tem PSR7 para as mensagens HTTP, a gente está usando no Zend Expressive, o PSR11 para a gestão de dependências, a gente está usando o Zend Service Manager que implementa, o PSR15 que é para middlewares, que é o Expressive 2, a gente vai começar a usar agora, nas próximas semanas. Teve uma palestra bem legal na outra trilha hoje de manhã cedo sobre isso. Então, o conceito de trabalho para interfaces aplicado à comunidade. Né? Então, tem vários componentes. Então, sempre tente trabalhar, em vez de trabalhar para um framework, eu vou desenvolver para o Zend Framework, ou para o Laravel, ou para o Symfony. Não, tente se preocupar em trabalhar para padrões. E aí você consegue substituir a implementação conforme precisa. Middlewares é fantástico, sou apaixonado. Mas não se apaixone, essa foi sem querer. Não se apaixone por linguagem ou framework. Eu sou apaixonado pelo conceito, não pela linguagem. Ou pelo framework. Né? Então a gente tem uma série de coisas. A gente usa muito PHP, óbvio, senão eu não estaria aqui. A gente tem muita coisa em Zend, em Drupal, em Zend Expressive, em Silex. Então depende de cada situação, a gente tem qual é a melhor ferramenta. Mas como todos eles, de uma forma ou outra, seguem aqueles padrões, fica mais fácil a gente trocar. E a gente tem coisas em outras linguagens, tem Go, tem JavaScript, várias coisas, tem Objective-C, tem Java, tem Shell Script, muito Shell Script. Então, não se apaixone, não se amarre a uma solução só, mas tente sempre achar a melhor ferramenta para aquele problema. Tá? Para a grande maioria dos problemas a gente trabalha com PHP, mas tem várias outras coisas que a gente trabalha também. Cuidado com modismos, isso é importantíssimo, essa coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Serviços versus microserviços. Todo mundo agora está falando de microserviços, eu vou migrar tudo para microserviços. Cara, não, tem algumas coisas que vale a pena, algumas coisas que não. Então, como você está trabalhando, no nosso caso, a gente está trabalhando com serviços, orientação a serviços, para você migrar algumas coisas para microserviços, é um passo. Mas, não necessariamente, é um passo que você precisa dar. Você tem essa opção de passar para microserviços ou não. Né? Single Page Applications versus site estático, etc. Então, a gente tem vários projetos que são single page e há várias coisas que simplesmente a gente gera arquivo HTML, JavaScript e joga para a Amazon, ou joga para um servidor estático. Então, usar qual que é a melhor solução. Né? Banco relacional versus NoSQL, NoSQL. Agora todo mundo está falando de MongoDB, vamos usar MongoDB. Cara, não. Então, a gente tem MongoDB, tem projetos com MySQL, tem projetos que a gente usa Postgres com JSON dentro do JSON schema lá do Postgres. Então, novamente, não se apaixone. O novo framework da semana, JavaScript, porque cada semana tem um, né? Não fique trocando de framework só porque agora todo mundo está curtindo isso, eu vou fazer isso também. Então, vá com calma, escolha bem antes de trocar, né? Ou antes de adicionar coisas. Métricas, trabalhe muito com métricas, então a gente... isso é coisa que a gente está sempre evoluindo, então tem métricas para complexidade, para padrão, para padrão de código, para segurança, para cobertura de testes. Então é muito importante trabalhar com métricas. A gente está testando, usando cada vez mais o PDepend, o PHP Metrics, esse cara a gente descobriu faz bem pouco tempo. O PHP Unit a gente usa para caramba, usa as métricas dele. O PHP CS a gente usa para validar o código, a gente tem um gatilho de pré-commit, que se o código não bateu, o commit é interrompido. Então, use essas métricas, ajuda bastante. Automatize tudo o que você puder. Tá? Então, a gente tem build, a gente usa uma ferramenta chamada BuildKite, que é fantástica. Para deploy, a gente usa uma ferramentinha chamada DeployBot. Para testes, a gente usa PHP Unit e Codeception. Tem os testes de front-end que eu deixei de fora aqui. Foquei só em PHP nesse exemplo. Análise de código, a gente está usando uma ferramenta de uma empresa brasileira muito boa, o Ebert, que é da plataforma Tech, recomendo, dê uma olhadinha nela. Então, automatize tudo que você puder. Lembra lá dos 12 fatores, os admin process? Cara, automatize tudo. Tem uma outra palestra que eu falo sobre isso, como a gente
integra tudo isso junto, a gente chama de Code Rocker Way, porque a gente não é muito bom para dar nome. Então tem uma série de coisas que liga umas coisas às outras e automatiza tudo. Então tá bem legal isso. Aí atualizar sempre, a gente tem eventos externos, além dos eventos externos como esse, a gente tenta criar um evento interno na tua empresa. É bem legal, a gente criou o Code Rocker Jam, que a gente faz a cada mês e meio, 2 meses, a gente está ainda acertando essa periodicidade, que é um evento interno para a galera palestrar e trocar ideia. A gente está fazendo algumas outras, vai começar a fazer algumas outras dinâmicas nisso também. Tem meetups, em Joinville tem uns meetups legais, aqui em São Paulo nem se conta, então dê uma olhada nos meetups. Crie eventos, a gente está criando um evento lá em Joinville para tomar cerveja, ter desculpa de tomar cerveja uma vez por mês. Então a gente está fazendo eventos, além dos eventos internos, a gente está criando um evento. Então isso é legal. Procure os eventos da comunidade, os meetups, é muito importante isso. Sobre projetos. Agilidade é o extremo. Então, o que significa isso? Não se prenda a um framework de agilidade, tipo, Scrum. Cara, não é porque o Scrum tem essa regrinha que você pode simplesmente pegar o Scrum e usar para a tua empresa. Então, tente adaptar isso ao máximo possível. A gente criou o que a gente chama de Code Rocker Way, que é uma mistura de Kanban com Inner Source e com Videv. Então, a gente foi adaptando e adotando até chegar a coisa que funcionou para nós, e a gente está adaptando isso. Eu tenho uma outra palestra também só sobre esses 2 caras aqui, depois eu deixo o link no final. Tá? Então, agilidade para o teu time. Então, mude o máximo que se precisar para ficar ágil o tempo inteiro. A gente usa muito Slack para comunicação. Então, tudo isso aqui salva tudo dentro do Slack. Então, a gente tem uma timeline maluca de tudo que está acontecendo na empresa. Depois, quem quiser dar uma olhada, me encontrar aí por fora, mostra o Slack, é uma loucura. Métricas, a gente usa métricas também de projeto, lead time, cycle time, response time, tact time, para calcular quanto tempo as tarefas estão demorando para entrar, para terminar, quanto tempo de trabalho a gente está tendo. Um Jabá, a gente criou um produto para fazer isso para a gente, mas você pode fazer isso com planilhas ou com qualquer outra coisa. Então, também nessa palestra que eu falo de agilidade, eu falo sobre cada um desses especificamente com essas métricas, mas essas aqui são suficientes para você ter um overview bem legal da equipe. Assim. Depois a gente pode conversar mais com detalhes sobre isso. Bem rapidinho para finalizar e abrir por perguntas, sobre negócios, não teste em projeto de cliente. Tá? Primeira coisa que eu aprendi, não pode testar em projeto de cliente. Então a gente cria pequenos projetos para testar coisas, tipo a gente criou um gamezinho em iOS para testar a conexão entre aplicações, entre apps. A gente criou um aplicativo de orçamentos para aprender Silex, e hoje ele está open source. O próprio ferramenta que a gente criou, a gente usou para aprender uma série de coisas, tipo React, Go, Docker, MongoDB, que hoje a gente oferece para os nossos clientes, mas a gente aprendeu tudo, se desse merda era nosso problema. Então não teste com um projeto de terceiros, de clientes, senão você vai ter problemas. O que tem que trabalhar em empresa de serviços? Agência. Então, cara, eu vou falar algumas coisas que vai fazer sentido para vocês. Né? Não tenha medo de perder os seus melhores pessoas da equipe. Né? Então, a gente acredita que uma banda é a junção dos talentos dos seus músicos. Mesma coisa é uma empresa de software. Né? Então, a gente sempre tenta incentivar a galera a participar de evento, a palestrar, a escrever post. Então, alguns amigos dizem, pô, você está vendendo os teus desenvolvedores para o mundo. Mas, cara, se eles saírem da Code Rocker e forem para Booking, para Microsoft, etc., estão levando o nosso nome junto. Então, incentive, porque a galera vai crescendo. Né? Como eu estava falando, trabalhar com serviços é complicado. Tá? Então, para quem trabalha com serviços, sabe que tem uma série de problemas, uma série de desafios, mas é possível fazer e manter uma equipe incrível. Tá? A galera aqui não posso falar mal, estão aqui. Então, é possível você criar uma equipe unida, uma equipe legal, com serviços. Não é fácil, mas dá para fazer. Tá? Uma empresa de serviços ela pode crescer de 4 formas. Procurando melhores clientes, melhores processos, por isso que a gente está focando muito nessas métricas,
automação das coisas e melhorar as pessoas. Então, se você tem uma empresa de serviços, a forma como você crescer, primeiro é encontrar clientes ótimos, a gente tem ótimos clientes, a gente demora para conseguir um cliente, mas quando a gente consegue, a gente fica meses, anos com eles. Melhores processos, métricas, automatizar tudo e melhorar, investir muito em pessoas. Treinamento, evento, post, mentoria, o que você puder fazer. Os clientes, eles contratam uma empresa de serviços por 2 motivos. Para desenvolver algo que eles não querem fazer ou algo que eles não sabem ou não são especialistas. É questão de você definir onde é que você quer ficar. A tua empresa quer ficar onde está pegando projeto ruim ou projetos que que os teus clientes não são experts em fazer. Então, tente sempre se localizar nesse cenário aqui que vai ser mais legal para ti, né? Eu já vou abrir para perguntas, eu vou deixar alguns links. Tem os 2 blogs da empresa, a gente coloca muito post, sobre quase tudo que eu falei aqui tem post lá. Tá? No nosso YouTube, da CodeRocker, tem videozinhos de cada um daqueles itens que eu falei. Certo? Vários daqueles itens têm um videozinho explicando como é que a gente usa, etc. E no meu site, o eltomineto.net, eu tenho os links para os slides de várias apresentações que eu falei ali sobre isso. E como o Bob falou no começo, eu mantenho uma newsletter de PHP, então a semana PHP, que adivinha de quanto em quanto tempo eu mando, né? Toda segunda-feira, então, eu não sou muito criativo para dar nome. Então, toda segunda-feira eu tenho um e-mail com tópicos, promoções, descontos, vagas, etc. Beleza? Uma salva de palmas aí para ele.